Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando sobre o conteúdo consumo e consumismo. Quando a gente fala de consumo, é inevitável não lembrar das consequências do consumismo desenfreado para o meio ambiente. Então, observando as discussões do mundo atual das grandes potências, a gente observa uma grande preocupação com a questão ambiental, né? Justamente pelo o contato que nós já temos com as consequências da degradação da natureza. Então, quando a gente fala em consumo, a gente normalmente pensa no que se usa, naquilo que a gente consome no dia a dia. E quando a gente fala de desperdício, que a gente gasta, né? E quando a gente fala em desperdício, a gente lembra que é aquilo que a gente usa que não tem mais proveito. Então, a gente lembra que muito do que a gente usa, dos produtos que a gente usa, eles têm origem também da natureza. Então, para a gente ter um cuidado maior com a questão ambiental, as grandes empresas e as grandes potências do mundo trouxe em discussão o desenvolvimento sustentável, que significa o quê? É algo que você vai poder usar, mas que não vai comprometer nem a geração da qual a gente faz parte, nem as gerações futuras. Então, possibilitar um desenvolvimento para as indústrias, o desenvolvimento econômico, sem que esse desenvolvimento comprometa a natureza, que por sua vez é responsável também. Então a gente não pode pensar em gerações futuras sem pensar também no equilíbrio do meio ambiente. E isso vem falar muito sobre o nosso comportamento, de que forma a gente age. Então o nosso comportamento ele tem uma consequência. Então o nosso comportamento ou ele ajuda na preservação do meio ambiente ou ele ajuda na degradação do meio ambiente. Então, sobre isso, a gente tem que fazer essa reflexão, essa aula e essa análise do mundo geral que a gente tem que parar para pensar. Então, o que você é o que você consome. Então, a gente observa que cada dia mais as empresas estão comprometidas, existem os produtos que traz a discussão, são produtos que são pensados para o reaproveitamento, para reciclagem, enfim, para esse desenvolvimento sustentável. Então, a gente como consumidor, a gente tem a oportunidade de consumir produtos que apresentam uma preocupação ambiental. Então, se a gente tem essa oportunidade, se a causa foi levantada, se a gente se preocupa assim com o futuro as próximas gerações, a gente tem que se interessar cada vez mais por esse assunto. E também enquanto consumidor, fazer as análises das marcas, dos produtos que estão se preocupando com isso. E quando a gente também fala de meio ambiente, essa preservação, ela não fica só para as grandes empresas. Essa preservação ambiental, conscientes das nossas atitudes, que as nossas atitudes elas têm uma consequência, e essa consequência pode prejudicar o equilíbrio do meio ambiente, a gente vai fazer discussão para o dia a dia. Então, não é somente a gente lembra da Greta, que traz a discussão adolescente, que vai a discussão com as grandes potências sobre o tema, sobre a responsabilidade das grandes nações, mas a gente também vai falar um pouco sobre a nossa responsabilidade durante o dia a dia sobre o tema. Então, quando a gente vai consumir, e a gente é interessante que a gente faça uma reavaliação dos nossos hábitos. Então, as grandes mudanças, elas começam com pequenas atitudes. Então, a minha atitude também contribui para essa transformação estrutural. Então, é repensar os hábitos. Antes de consumir, pensar por que eu estou comprando, o que eu estou comprando, eu preciso realmente comprar, eu posso utilizar algo que eu já tenho, eu estou sendo induzida a comprar pela ação da publicidade, eu estou sendo alienado. Então é interessante a gente pensar dessa forma, antes de comprar, antes de consumir. É realmente necessário que eu compre? Essa empresa que eu estou comprando, ela tem
ela tem uma responsabilidade social, ambiental, eu posso, enfim, de que forma eu posso descartar. Então, por exemplo, os nossos, olha a quantidade de celular que a gente tem. A gente tem o mundo todo, acho que quase todo mundo hoje em dia tem celular. Então, existe uma preocupação com o descarte, por exemplo, das baterias. Então, é interessante a gente fazer o exercício dessas reflexões aí. Consumir menos. A gente sabe que o consumo tá ligado, por exemplo, os refis, os retornáveis. Então, como a gente optar por produtos que nos possibilitem contribuir com essa ação do meio ambiente. Produtos que prejudiquem o meio ambiente, fazer essa análise, gente. Cada vez mais, como eu tenho dito, cada vez mais existem as empresas que estão se preocupando com isso, justamente para atender o grande número de consumidores conscientes. A consciência é trabalhada em vocês, na gente, na sociedade de uma forma geral, nas escolas, nas redes sociais. Então, as empresas têm se preocupado com isso. Lembrando no sentido também que tudo que a gente consome, como eu falei há pouco, também é tirado da natureza. Preocupar com essa extração da matéria-prima. A extração da matéria-prima é que permite essa degradação da natureza. E reutilizar. O Brasil é um país que hoje, junto com a reciclagem, né, é um país que tem grandes índices de reciclagem. Então, o reaproveitamento da água é o que a gente fala desde lá do Fundamental 1, não estragar a água em casa, escovar os dentes. São pequenas atitudes que deve ser reforçada a cada dia mais, com o objetivo de conscientizar, com o objetivo de responsabilizar os nossos atos. A água em casa, a energia, a reutilização. Existem produtos que podem sim ser reutilizados, e a reutilização desses produtos acabam ajudando para que na reciclagem, como muitas famílias hoje sobrevivem da reciclagem, também ajudando a questão econômica. No Brasil, como eu disse, muitas famílias estão sobrevivendo da reciclagem, da transformação de produtos que já existem em outros, para assim ajudar tanto a natureza quanto o seu consumo diário, né, para pagar suas contas. Então, meus queridos, o momento é de reflexão, de debate sobre as nossas ações, o impacto das pequenas ações em relação aí ao meio ambiente. E a nossa contribuição está sempre fazendo essas perguntas, está sempre reavaliando as nossas atitudes em relação ao mundo, né, a natureza. Então, ficamos por aqui, até a próxima aula, até o nosso próximo encontro.